Você já percebeu que neste último capítulo da história da Terra, existem 2 papas no Vaticano? Por que precisa de 2 copilotos? Não bastava um? Este último trecho da viagem, irmãos, esse último percurso da viagem é o mais difícil. É o mais difícil. Por isso precisa de 2 copilotos. Porque vai ser muito complexo. Muito complexo. É muita coisa difícil e terrível que tem que acontecer. Queridos, justo agora, na hora da chuva serôdia do Espírito Santo, surge um movimento dentro da igreja contra o Espírito Santo. Isso é comum ou incomum? Como é que as pessoas que aborrecem o Espírito Santo, como é que as pessoas que chamam o Espírito Santo de Satanás, como é que elas podem se arrepender dos seus pecados, se é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo? Queridos, é pela primeira vez que o mundo está se reunindo em 10 reinos. É hora da pedra descer do céu. É hora da pedra, da rocha eterna descer do céu, destruir todos os reinos, estabelecer o reino que não será jamais destruído. Chegou o fim, meu irmão. A renúncia papal é coisa comum ou incomum? Incomum. Mas todo mundo já se esqueceu da renúncia papal. Assustou todo mundo quando Bento XVI renunciou, mas todo mundo já se acostumou com a ideia. E agora até o Papa Francisco já fala em renunciar. Vai virar moda? Quando ele estava voltando da viagem à Coreia do Sul, dentro do avião, fizeram uma entrevista com o Papa Francisco. E ele disse que não condenava Bento XVI por ter renunciado, porque ele acha que está correto, e se preciso for, ele também renunciaria. E que ele teria mais 2 ou 3 anos de vida, ele falando. Não sei o que ele estava se referindo a isso, mas palavras que saíram da boca dele. O primeiro Papa jesuíta, isso é comum ou incomum? Mas o povo não percebeu que é o primeiro Papa na história de Roma, jesuíta. Não, está tudo normal, é um cara legal. Se eu não conhecesse a profecia, eu diria, este é o cara. Mas porque eu conheço a profecia, eu não posso dizer, este é o cara. Porque este sorriso, este carisma, é uma máscara. Porque ele fez o voto jesuíta. E o voto jesuíta diz que é morte aos protestantes. O voto jesuíta não diz morte aos budistas, não diz morte aos hinduístas, não diz morte ao islamismo. O voto jesuíta diz especificamente morte aos hereges protestantes. É muito específico o voto jesuíta. E ele teve que fazer este voto. E eu quero ler para vocês este voto. Se segure na cadeira para não cair. Devo ler? Querem ouvir? Eu prometo e declaro que eu, o jesuíta que está fazendo o voto, quando as oportunidades se apresentarem, farei guerra sem qualquer piedade, secretamente ou abertamente, contra todos os hereges protestantes e liberais, assim como sou dirigido para extirpar e exterminar eles da face de toda a terra. Vocês estão entendendo? E que não pouparei, seja sexo, idade, nem condição, enforcarei, estrangularei, esfolarei, ferverei, esmiuçarei e enterrarei vivo estes infames hereges. Abrirei os estômagos e úteros das suas mulheres,
e esmagarei as cabeças de seus bebês contra a parede, em ordem de aniquilar para sempre esta abominável raça. Você já percebeu que neste último capítulo da história da Terra, existem 2 papas no Vaticano? Por que precisa de 2 copilotos? Não bastava um? Este último trecho da viagem, irmãos, esse último percurso da viagem é o mais difícil. É o mais difícil. Por isso precisa de 2 copilotos. Porque vai ser muito complexo. Muito complexo. É muita coisa difícil e terrível que tem que acontecer. A união das 3 grandes religiões, o islamismo, o judaísmo e o cristianismo, é algo comum ou incomum? Nunca aconteceu isso, irmãos. E de repente, o Papa foi a Jerusalém, reuniu ali os líderes das 3 grandes religiões, depois convidou-os para ir para o Vaticano, eles foram para o Vaticano, se abraçaram, oraram juntos, plantaram uma árvore da paz juntos, e o mundo está aplaudindo, mas isso é o fim do mundo. Ecumenismo é o sinal do fim do mundo. Ecumenismo é uma estrada de mão única, que leva todo mundo para Roma. Todo mundo está indo para Roma. Essa é a estrada do ecumenismo. É um sinal de que o fim chegou. As igrejas protestantes, evangélicas e carismáticas se uniram ao papado. Pastores evangélicos nos Estados Unidos, eles viajam para o Vaticano e ali se reúnem. Pastores famosos como Rick Warren, como Joel Osteen e outros. O Papa Francisco enviou uma mensagem para os evangélicos carismáticos reunidos nos Estados Unidos, numa convenção, e nesse vídeo ele dizia que os irmãos de José, que traíram José, depois voltaram para os braços de José. Ele dizia tempo de José e os seus irmãos se abraçarem. Quem eram os traidores e quem era o José? Os traidores eram os evangélicos e protestantes, e o José era o Papa. Parece que os evangélicos não entenderam a mensagem, porque todos aplaudiram, foram chamados de traidores, e todo mundo bateu palmas. Todo mundo está correndo para Roma. Em 2008, o Papa Bento XVI foi convidado para celebrar o seu aniversário de 81 anos na Casa Branca. Isso é comum, irmãos? Desde quando um Papa veio celebrar o aniversário na Casa Branca, na sede do governo americano? Desde quando? Nunca, irmãos. Essa foi a primeira vez. Uma coisa incomum, porque a Constituição americana proíbe religião e Estado se unirem. Religião e Estado precisam ficar separados. Mas o mundo já se esqueceu. A quem o governo americano está querendo agradar, irmãos? Quando você deve muito para uma pessoa, você convida ela para almoçar e dá um presentinho para ela, e você leva esta pessoa na palma da mão, porque você deve a vida toda para ele, você deve 50 mil, 100 mil, ele é o credor, você é o devedor, você tem que ser o quê? Submisso, fazer tudo para agradar. O governo americano deve mais de 20 trilhões de dólares para o Banco Central. Mas muitos pensam, não tem problema nenhum, o Banco Central é do governo. Pior que não é. O Banco Central americano não é do governo. Pertence a pessoas, é uma empresa privada. E o maior acionista é o Vaticano. Então o Vaticano tem o controle maior do Banco Central. Por isso a festa para o Papa, por isso a celebração, por isso o agrado. Isso é comum ou incomum, irmãos? É incomum, mas as coisas acontecem
E as pessoas continuam vivendo, plantando, colhendo, casando, fazendo planos como se nada tivesse acontecido. Agora, pela primeira vez, o Papa Francisco vem ao Congresso americano em 2015 para falar para o Congresso americano. Isso é comum ou incomum? Nunca aconteceu isso antes. Vai ser pela primeira vez que um Papa vai falar no Congresso americano. Pela primeira vez, um secretário de Estado americano sugere que Jerusalém deveria ser governada pelo Papa. Isso é incomum. A nova ordem mundial é um sistema de governo incomum que está sendo implantado. Estão minando e destruindo a velha ordem mundial para estabelecer a nova ordem mundial. Uma economia globalizada, uma religião globalizada e uma religião, um governo globalizado. Coisas incomuns estão acontecendo também dentro da Igreja Adventista. Nós temos a história da nossa igreja desde 1844. Mas agora, a discussão e o tema que está sendo discutido e que vai ser discutido no ano que vem na Conferência Geral é a ordenação da mulher. Porque a mulher tem que ser ordenada. A mulher tem que ser pastora. E uma união lá nos Estados Unidos se rebelou contra a Conferência Geral. Ted Wilson, o presidente, suplicou, pediu para que não fizessem, mas não adiantou. Eles votaram a ordenação das pastoras antes de ser decidida a questão no ano que vem. Isso é comum, irmãos? Isso é incomum. É o fim do mundo. Porque a igreja adventista tem que ser uma só no mundo todo. Tem que manter a unanimidade, a unidade. Nós não cremos somente nas doutrinas mundialmente. Nós temos também que ter decisões que são válidas para todas as divisões. Meus queridos, justo agora, no tempo do fim, surge dentro da Igreja Adventista um movimento chamado Movimento contra o Espírito Santo. Vocês já ouviram falar? Adventistas históricos. Hoje cedo eu recebi um e-mail, uma pessoa me escreveu assim, o irmão José, ele me escreveu: pastor, graças a Deus eu voltei para a igreja. Eu era o líder dos adventistas históricos no Brasil. Ele diz lá, eu era o líder dos adventistas históricos no Brasil. Mas eu pequei, eu errei, eu peço perdão para Deus. Graças a Deus eu voltei para a minha amada igreja. Queridos, justo agora, na hora da chuva serôdia do Espírito Santo, surge um movimento dentro da igreja contra o Espírito Santo. Isso é comum ou incomum? Como é que as pessoas que aborrecem o Espírito Santo, como é que as pessoas que chamam o Espírito Santo de Satanás, como é que elas podem se arrepender dos seus pecados, se é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo? Queridos, é pela primeira vez que o mundo está se reunindo em 10 reinos. É hora da pedra descer do céu. É hora da pedra, da rocha eterna descer do céu. Destruir todos os reinos. Estabelecer o reino que não será jamais destruído. Chegou o fim, meu irmão. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Amém, irmãos? Amém. Louvado seja o Senhor. Amém.